Mauro César Pereira está com a gente, direto lá da Filadélfia. Mauro, cara, é um jogo para entrar para a história, Mauro. O Flamengo destruiu o Chelsea. O Flamengo foi melhor que o Chelsea o jogo inteiro. Quando o Flamengo perdia, eu pensava, não é possível. Não pode perder esse jogo, está jogando muito melhor. E foi um time maduro, ofensivo e corajoso o tempo inteiro, Mauro César Pereira. Foi uma grande vitória, né? Uma vitória com uma assinatura do técnico e uma vitória do Flamengo. É preciso as pessoas entenderem o seguinte: nada contra jogar por uma bola, jogar fechado. O Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo. Contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que têm emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta. Mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores, aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito, de ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as partidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, em competições como essa. Agora, Mauro, eu falava, né, do orgulho que dá, né, ver o jeito que o Flamengo jogou hoje. Porque o Felipe Luiz falou na coletiva, mas nem eu imaginava que eu fosse ver um jogo Flamengo e Chelsea de verdade, com tanta pressão do Flamengo. Quando eu falo que podia sair 4, 5, eu juro que eu não acho que eu estou exagerando. Foram algumas chances claras desperdiçadas pelo Flamengo. O Flamengo atacou o jogo inteiro. Agora, muita gente fica também usando, tá calor, essas desculpinhas também, para dizer que o Chelsea cansou. O Flamengo foi melhor, né, Mauro? Desde o primeiro minuto. Não tem negócio de calor, não tem negócio de dizer que o europeu estava cansado por causa da temperatura. Desde o primeiro minuto o Flamengo foi melhor. E foram raros os ataques do Chelsea. Eu queria, Mauro, saber de você se você aponta alguns destaques individuais, né, nesse time do Flamengo. É impressionante o que esse Jorginho faz o time jogar, né? Que ele chegou agora e parece que ele já está no time há um bom tempo. Acho que o Gerson, o Wesley também fizeram partidaças. Eu gostei do Plata. Plata também se movimentando muito, criando muito. Você chama atenção, Mauro, para algum destaque individual? E outra, o Flamengo pode ser o líder do grupo, né? Agora é o favorito à liderança e aí vai pegar provavelmente Boca Juniors ou Benfica, vai fugir do Bayern de Munique, irmão. Para mim, tirando esses nomes que você citou, o Wesley, que falhou num gol, mas ele evitou um gol do Dilep ainda no primeiro tempo, ele travou o atacante do Chelsea quando fatalmente ele marcaria o gol, ficaria cara a cara com o Rossi. Acho que jogou muito bem o Wesley, fora o lance do erro, que ele foi muito infeliz, mas ele reagiu, continuou bem na partida, né? Gostei muito do Plata, embora tenha desperdiçado uma chance frente a frente com o goleiro, poderia ter finalizado melhor, mas ok, participou muito bem dos jogos, participou de gol, mas o cara do jogo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu do banco e vira o jogo. Sai o Arrascaeta, entra o Bruno Henrique e ele participa com um gol e uma assistência.
um jogador que tem uma estrela absurda, né? Rei dos clássicos, jogo grande é com ele, e é com ele mesmo. O cara entra lá e a coisa muda. Impressionante como ele consegue nessas partidas ter grande participação. Nós vimos no começo do ano, com o Botafogo, primeiro grande duelo do ano, Supercopa, ele sendo decisivo, e agora, depois vinha na fase ruim, né? Mas nessa hora, ele realmente cresce, ele aparece, ele vira o jogo. Ele faz um gol e dá um passe para o outro. Eu acho que o Bruno Henrique foi um personagem gigante nesse jogo, numa vitória muito, muito marcante do Flamengo. Repito, especialmente por jogar como Flamengo. Isso quem não é Flamengo talvez não entenda. Quem é rubro-negro está entendendo muito bem o que eu estou falando. O torcedor do Flamengo gosta disso aí. O time propositivo. Ele pode até compreender circunstâncias que obriguem você a jogar de outra forma. Digamos, se o Flamengo cruzar amanhã com o Bayern de Munique da vida, talvez não consiga se impor como se impôs diante do Chelsea. É possível. Contra um PSG num dia inspirado? Também. Mas o time vai tentar. O time não vai se fechar, não vai ficar ali entrincheirado. É disso que o torcedor não gosta. Pode até ser atacado, pode ser dominado, acontece. Mas tem que tentar jogar futebol e tentar atacar o adversário. O Flamengo fez isso hoje praticamente todo o jogo. Uma vitória muito importante pela maneira como se comportou e deixando uma imagem muito positiva, acho, para toda a imprensa internacional e todos aqueles que acompanham o futebol, não só pela vitória, não só pelo adversário, mas pela maneira como jogou. Esse é um ponto-chave para mim. A forma como jogou. A forma que o Flamengo jogou. O único senão é o velho problema, as finalizações, às vezes em pequena quantidade. Primeiro tempo, em 4 minutos, 2 arremates. Ao final do primeiro tempo, só 5, ou seja, em 41, só mais 3 arremates. Para aquele volume de jogo de 63% de posse de bola, o time tinha que ter finalizado mais. E no segundo tempo, nós tivemos ali a chance do Gerson, que nós vimos ali perder o gol, porque não chutou nem finalizou e tal, mas depois o time, com a entrada do Bruno Henrique, mudou o seu comportamento e acabou sendo muito feliz nessa virada. O Felipe Luiz foi muito feliz nas suas substituições. Uma vitória muito, muito, muito marcante. O torcedor do Flamengo fez bonito aqui hoje, mais de 54 mil pessoas, massacrante a maioria rubro-negra. O Chelsea com muitos torcedores aqui, que são pessoas que moram nos Estados Unidos, que gostam da Premier League, que simpatizam com o clube, mas não tinha uma torcida de verdade do Chelsea. E a do Flamengo apoiou muito, cantou muito e participou decisivamente dessa vitória, que deixa o torcedor muito orgulhoso. E você falou a coisa certa. Agora, vencendo terça-feira em Orlando o Los Angeles FC, o Flamengo será o primeiro. E aí ele fatalmente tendo escapado do Bayern, que presume-se vai ser o primeiro, e o Benfica fez 6-0 no Auckland. Ou seja, a diferença de gols das prováveis, que a gente imagina, vitórias do Bayern, caso ele vença todas, e goleada em cima do time neozelandês, para decidir quem será o segundo do grupo. Né? Isso, se não aconteceu, uma surpresa aí, e o Bayern acabar não vencendo os jogos, o que todo mundo imagina, especialmente pela maneira como triturou o time da Nova Zelândia, que hoje custou tomar o primeiro gol do Benfica, né? Foi no finalzinho do primeiro tempo e de pênalti. Depois abriu a porteira e tomou mais 5 gols. Deixa eu tirar aqui do mudo. É até bom a gente lembrar também, isso é bom, né, Mauro César Pereira, que uma das músicas mais cantadas pela torcida do Flamengo, ela diz, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. E agora, 3-1 no Chelsea, botou os ingleses na roda de novo, o Flamengo. É muito bom a gente trazer isso, porque muitos rivais debocharam quando o Flamengo cantava essa música no Mundial de Clubes, que perdeu num jogo duríssimo para o Liverpool, né, em 2019. E agora a musiquinha de que botou os ingleses na roda, dá para ter uma nova versão, porque o Flamengo hoje botou o Chelsea na roda, o Flamengo simplesmente humilhou o Chelsea hoje, Mauro César Pereira. Dá para ter uma versão nova dessa musiquinha, porque o Chelsea hoje entrou na roda, né, Mauro? Exato, essa questão de colocar na roda é justamente isso, né? É a característica, né? Você ter a bola, você controlar o jogo, você subjugar o adversário, ou tentar, pelo menos, né? Contra o Liverpool mês de 2019, o Liverpool jogou melhor, mereceu vencer. Venceu só na prorrogação, mas foi melhor, isso é inegável. Mas também fez um jogo muito bom, e teve até mais a bola do que o Liverpool. Faltou capacidade para furar o bloqueio defensivo do adversário. Esses times ingleses, esse time de Premier League, você olhando aqui no campo, especialmente no primeiro tempo, você percebe muito claramente a organização da defesa e como se concede poucos espaços. Os erros não são cometidos tão facilmente. Então, o Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo. Sempre muito estruturado. O Flamengo não conseguiu criar quase nada no primeiro tempo. No segundo, sim, o jogo muda bastante. Um outro cenário, né, as coisas começam a se modificar, o gol de empate, depois a virada logo depois também, evidentemente, altera o comportamento do adversário.
né? O Flamengo já tinha tido chances antes até de marcar os 2 gols, mas esse é o ponto. Eu acho que hoje foi uma vitória que quem é rubro-negro entende muito bem o que ela significa. Você vencer um dos principais times da Inglaterra, da liga mais rica do mundo, um time que investe, aliás, investe muito mais do que o PSG, só que tem outra política de investimento, tem muitos jogadores jovens, mas investe quase o dobro. Hoje tem uma matéria do Rafael Reis no UOL mostrando os números. É uma coisa colossal, quanto caro esse time do Chelsea. Claro, poderia contratar jogadores mais prontos, mas eles contratam jovens. A média de idade hoje era de 23, 24 anos. O time em campo, o Flamengo 28 e pouco. Então é sempre um time muito novo, muito jovem, mas um time muito qualificado, jogadores fisicamente muito fortes, né? E que estão acostumados a embates contra equipes muito competitivas e muito fortes. E o Flamengo hoje conseguiu mostrar um futebol, assim, de competição mesmo com uma equipe desse nível. Isso é muito legal. O torcedor tem todo motivo para ficar orgulhoso com a vitória e com o comportamento dos seus jogadores. Acho que hoje foi, de fato, tudo aquilo que o torcedor do Flamengo gostaria de ver. Uma vitória de virada com autoridade e o Flamengo, repito, jogando como o Flamengo. Para mim isso é vitória autoral. Tem uma assinatura embaixo. Clube de Regatas do Flamengo. Importante você estar em Miami, né? Se o Flamengo vencer o Los Angeles for o primeiro, ele joga em Miami. Ele joga em Miami. Ele fica na Flórida, sai de Orlando e vai para Miami. Se vencer na terça-feira, o Los Angeles for o primeiro da chave, aí contra o segundo colocado do grupo, presume-se Boca ou Benfica, o jogo será em Miami. Se for segundo colocado, aí o Bayern vai para Charlotte esperar o Flamengo. E até nisso é interessante. Fica uma viagem mais curta, fica na Flórida, né? Se bem que aí é melhor pegar o Flamengo, é melhor pegar o Benfica, né? Que vai ter menos torcedor adversário. Do Boca vai ter muita torcida do Boca também. Já pensou um Boca e Flamengo jogando na Flórida? Ia ser uma loucura, né? Pode vir até acontecer. Vamos ver o que acontece. Só que a gente tem que falar muito, né, de algumas atuações desse Flamengo. O que o Jorginho joga é brincadeira. O que o Gerson joga, que pena que esse cara vai embora do Flamengo. É uma pena que o Gerson vai embora do Flamengo. Alexandro, né? Ayrton Lucas. Cara, cada jogador nesse Flamengo, o Plata hoje, ele busca jogo o tempo inteiro, ele tenta jogo o tempo inteiro. Bruno Henrique entrando para marcar gol. Danilo entrando bem. Ô Flávio Prado, é até difícil escolher um jogador desse Flamengo. Mas, para mim, o destaque é um só. Porque aí eu vou voltar lá atrás, né? Vou voltar naquele trabalho horroroso de Adenor. Eu falava tanto, como que o Tite tem um time desse na mão e esse time não joga nada? Como que o Tite tem esse Flamengo na mão e o time não joga nada? E aí eu criticava e muitos diziam: Pinhado, mas o Tite tá passando de fase, Pinhado. Na Libertadores, ele vai calar sua boca. Eu falava, jogando esse futebol de bosta que tá jogando, Flamengo não vai ganhar é nada. Mas aí, torcedor de resultado, muitas vezes defendia. E aí, o Tite paga mico na Libertadores, paga mico no Brasileiro e entra Felipe Luiz. Esse cara, a gente tem que chamar atenção. Eu acho até uma pena que, na minha opinião, ele não vai durar tanto tempo no Brasil. Principalmente depois desse Super Mundial de Clubes. O que o Flamengo está fazendo vai impressionar o mundo. E o mundo já conhece o Felipe Luiz. A Espanha já conhece bem o Felipe Luiz. A Inglaterra, ele jogou no Atlético de Madrid e no Chelsea. Conhece bem o Felipe Luiz. Quero eu que esse cara dure por muito tempo no Flamengo, porque a coragem que ele tem para fazer o que ele acredita é de tirar o chapéu. O Felipe Luiz, ele me ajudou muito, porque ele mostrou para todo mundo que eu estava certo o tempo todo, que o trabalho do Tite era horroroso no Flamengo, era péssimo no Flamengo. Ele tinha um timaço na mão e esse time não jogava nada. E chega o Felipe Luiz, gente, cara, ganha a Copa do Brasil do jeito que ganhou, líder de campeonato brasileiro, 3 títulos em menos de 30 jogos, como técnico profissional do Flamengo. Então, esse cara tem que tirar muito o chapéu para ele. O que o Felipe Luiz faz hoje tem grande chance de entrar para a história do Flamengo, porque esse cara tem tudo para virar um baita treinador. Para mim já é um treinador foda, mas ele pode ser ainda maior.
E ele fez hoje. Não o Flamengo venceu o Chelsea, como eu falei. Ele fez o Flamengo pressionar o Chelsea o jogo inteiro. O Chelsea não viu a cor da bola. Era para ter sido até demais para o Flamengo. Era para ter sido 4, era para ter sido 5.